O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, hoje a igreja celebra a apresentação de Nossa Senhora no Templo de Jerusalém. É um costume de fazer essa apresentação. Nesta apresentação, viu sempre uma entrega de Joaquim e Santana, dizendo: esta criança pertence a ti, Senhor. Num primeiro momento, entendamos aqui o que nós deveríamos buscar e fazer: nos entregar a Deus. E segundo, entregar os nossos filhos. Nesse primeiro aspecto, nesse segundo aspecto, é por ele que eu começo, apresentar que os filhos não são nossos, que todo pai, toda mãe é um administrador. Então que diante de tantas dificuldades que os jovens vão enfrentar, principalmente na educação, os pais também, porque de um lado você quer ensinar o que é certo, mas é meio que desonesto com quem tenta, porque você ensina uma coisa boa e de repente, seja na escola, seja com os amigos, seja com a televisão, é como aquela parábola da semente que caiu à beira do caminho, porque uma criança ainda vai recebendo a semente, e vem o inimigo como um pássaro e rouba. Por isso, esse é um grande desafio dos pais hoje. Então, caros pais, é muito salutar, é muito importante que hoje aprendamos com Joaquim e Santana e que se faça a apresentação dos filhos, dizendo: Senhor, obrigado pelo filho que me deste, pela filha que me deste, mas ao mesmo tempo, eu os entrego a ti. Cuide, zele, tome-o como teu, para que esta criança não se perca. Foi assim que Maria foi apresentada diante de Deus e ficou no Templo de Jerusalém. No Templo de Jerusalém, onde ela permaneceu aproximadamente até entre os 10, 13 anos, há várias versões, mas exatamente esse período onde Maria se colocou a serviço do Senhor. Um segundo ponto, que é que nós, que já fomos entregues a Deus pelo batismo, sempre reforcemos esta entrega. Eu pertenço a ti, Senhor. Eu sou todo teu. Eu me ponho a teu serviço. Eu me coloco a seu dispor. E isso é importante em vista daquilo que nós queremos. E o que é que nós queremos? Aquilo que São Paulo, de forma tão clara, e eu começava ontem e continuo hoje, São Paulo quer que
uma vez mortos em Cristo, ressuscitados em Cristo, nós vivamos com Cristo. E isso, não repetindo o que falei, mas continuando, Deus nos oferece todas as armas para a batalha, nos oferece todos os elementos para derrubarmos as muralhas, não de Jericó, mas as muralhas que hoje são colocadas como um obstáculo na nossa vida. Eu vejo, queridos irmãos, São Paulo falando para as comunidades, e como ele escreveu, como ele admoestou, como ele corrigiu, e sempre no propósito de uma volta a Jesus Cristo. Ora, voltar a Jesus. No Antigo Testamento, todos nós ficamos maravilhados com aquele fato do cerco de Jericó. Vocês lembram desse fato? Maravilhados com os sacerdotes passando pelo Rio Jordão, maravilhados com as voltas que davam em torno da muralha de Jericó, intransponível. As intercessões, as orações, os gritos, o chofar. É impressionante, não é? Ler o texto, nós ficamos, como Deus é poderoso, como Deus é magnífico, sabendo de todo o peso que significava poder vencer Jericó. Ora, meus irmãos, nós temos algo muito mais poderoso do que aquele povo. Se eles eram sacerdotes, lembremos-nos que hoje, pelo batismo, todos nós somos sacerdotes do Senhor. No meu caso, ordenado, mas pelo batismo, todos somos sacerdotes. Como é impressionante nós percebermos que se eles tinham, e era maravilhosa a Arca da Aliança, inclusive tem uma foto que está sendo pensada para fazer uma Arca da Aliança, não sei em que pé está, porque não é tão fácil assim, né? Tudo é custoso, mas uma Arca da Aliança era linda, com os serafins. Nós temos a grande Arca da Aliança, que é Jesus no ostensório. Se ela, no Antigo Testamento, era poderosa e guardava o maná, as tábuas da lei, nós temos na hóstia santa escondido o próprio Cristo Jesus, vitorioso, ressuscitado, que realmente derrubou, e é o Senhor que está acima do céu, na terra e nos infernos, que quando o nome é pronunciado, o cosmo estremece. Que poder que nós temos perto de nós. Se nós ficamos maravilhados daquela muralha que caiu, quanto mais nós não poderíamos fazer se nós nos dessemos conta da grande Arca da Aliança, o Cristo vivo, verdadeiro. Se lá o chofar era tocado, meus irmãos, o grande chofar é o brado do povo, como os sacerdotes pedindo vitória, pedindo a libertação, pedindo uma gota do sangue de nosso Senhor. E me diga, qual muralha não cederá? Qual dificuldade não será superada? Para pensar. Se lá tinham os serafins, agora nós temos a corte celeste com os anjos. Lá tinham os arcanjos, agora nós temos Nossa Senhora, Augusta Rainha, que nessa nova Arca da Aliança antecede a nosso Senhor Jesus Cristo, abrindo o caminho, pisando a serpente, matando o dragão. E nós não nos valemos dessa realidade. Compreende, meus irmãos?
aquela frase de nosso Senhor: muitos queriam ouvir e não ouviram, muitos queriam ver e não viram. Somos nós. Muitos queriam ver Jesus. Eu e você vemos Jesus na Eucaristia. Muitos queriam ter ouvido, e nós ouvimos Jesus e sua palavra. Então, aquilo que Paulo está dizendo, aquilo que Paulo está insistindo, não se apegue ao passado, não se apegue a doutrinas humanas, se apegue no Cristo morto e ressuscitado, e como filhos da ressurreição, participemos do desfile da vitória. E eu explicava ontem. Hoje, isso tem grande implicação. Tem grande implicação em nossa vida. Nós estamos falando de Eucaristia. Nós estamos falando dessa arca, que em muito, é muito maior do que a do Antigo Testamento. Impressionante como São Paulo vai dizer: desperte em mim, em você, o interesse pelas coisas do alto. Pare de ficar nos interesses, nas coisas da terra. Desperte os desejos do céu. Isso é um grande perigo para nós. Isso é um grande perigo para a nossa vida como cristãos. Porque é impressionante, nós nos nivelamos por baixo. Perceba, quando a gente fala, não que não seja, quando a gente pede, intercede, roga, você percebe que às vezes essas intercessões, orações, ficam só no âmbito da coisa material? Percebe isso? Que dificilmente, e até quando a gente faz novena, se você coloca como intenção, para que sejamos santos, para que tenhamos as virtudes, por exemplo, uma das cardeais, vamos falar da fortaleza, parece que não pega, porque nós não percebemos que caminhar numa vida virtuosa é tão importante quanto a cura de um mal físico. Será que é assim? Filhos, todos nós vamos morrer. A gente só fica esperneando para tentar adiar. A gente só fica esperneando para adiar. Mas não dá para fugir muito disso. Mas será que não era melhor às vezes até morrer antes, mas morrer santo, do que morrer mais velho e morrer safado? Portanto, diante do Senhor, diante dessa poderosa presença de Deus, dessa gloriosa presença de Deus, pensemos também nas muralhas que nos cercam, como por exemplo, a falta de fé, a falta de temperança, a falta de humildade. Pensemos nessas coisas espirituais. Procurai as coisas do céu, se interesse pelas coisas do céu. Eu te pergunto, onde que está o nosso interesse? Porque nosso Senhor deixou claro: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro da Virgem Maria era Jesus, e desse ela cuidou. O tesouro da Virgem Maria era o menino. O tesouro de São José foi Jesus. Se o nosso interesse não está em Deus, deixa de ser uma pedra preciosa. Será que você entende que quando eu acredito muito nessa força da oração, acredito demais em tudo que Deus nos favorece,
Acredito demais na intercessão do arcanjo Miguel. Mas essas intercessões, essas ações, elas estão muito além das coisas materiais. Isso, meus irmãos, é travarmos uma batalha, com todo respeito, muito pequena. Por favor, eu não sou alienado. Eu não estou dizendo que não devemos pedir e há motivos de lágrimas o desemprego, que há motivo de sofrimento na crise financeira, na falta de saúde. Não é um desprezo pelo mundo, não. Mas por que nós não conseguimos mudar o mundo? Porque nós não estamos convencidos do que é verdadeiramente um tesouro. Por isso, aquele texto maravilhoso que não se pode esquecer, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Eu adoro esse texto. Um campo onde tem um tesouro escondido. Se você encontra o tesouro escondido, que em última instância é Jesus, você vende tudo e fica com aquele campo. Não pelo campo, pode ter até quem entende de terra, esse campo pode nem prestar, pode ser areia que não se planta nada, pode ser cheio de quebradas que não tem o que fazer, só para plantar mandioca, sei lá, eucalipto. Mas é o tesouro que está lá, é Jesus. Filhos queridos, é nesse aspecto que eu queria que nós compreendêssemos, que quando falamos as muralhas têm que cair, as muralhas devem cair. Quando nós falamos para essa arca plena, lá era uma prefiguração, aqui é Jesus. Lutemos pelas muralhas que nós mesmos vamos criando. Impressionante que quanto maior a muralha, menos visão nós temos do horizonte. Essas muralhas, a meu ver, a gente sempre pensa que o inimigo que constrói, não é? Nem sempre. Eu diria que o inimigo faz a fundação, mas sou eu e você que pegamos a nossa carriolinha e vamos lá, mais umas pedras, e nós vamos colocando. Somos nós que vamos ampliando essa nossa muralha, na nossa cegueira, nosso desinteresse de Deus, nos nossos pecados, nos nossos vícios. Por isso que é tão forte. Morremos no Cristo, renascemos no Cristo, vida nova. Claro que o inimigo bota o cimento, claro que o inimigo vai fazer o reboco, mas somos nós que vamos aumentando, que vamos acrescendo. Filhos queridos, ponham interesse nas coisas do alto. Eu diria que somos nós que vamos nos cegando. Você sabe que a catarata, e pode ter cirurgia, é também fruto da idade, mas é também um descuido nosso. E se a gente não cuida, você fica cego sem perceber. Primeiro você começa a ver um meio anuviado, depois você começa, parece que tem areia, acabou. Então, será que não somos nós que vamos produzindo isso? Será que não sou eu e você, pelo desinteresse de Deus? Mate os desejos do mundo, continua o apóstolo. E isso desmorona muita coisa. Você não tem noção. E é isso que o Senhor Jesus faz. Perceba como é tão forte esse Cristo vitorioso e glorioso. Você vê, você come. Será que isso não está dizendo
que a destruição das muralhas começa de dentro para fora? Antes você via a arca, o máximo a tocava. Nosso Senhor não quis só isso. Ele quis se mostrar e ser nosso alimento. Deixem de lado a imoralidade sexual. E aqui percebemos como isso se torna um obstáculo para a nossa nova vida. A indecência. Mas padre, é comum. É comum, mas não é certo. É comum, mas não é para mim, para você como cristão. Deixe de lado as paixões más. Deixe de lado os maus desejos. Você percebe que se isso está escrito, São Paulo escrevendo à comunidade de Colossenses, você percebe que nenhum aqui está dizendo do outro, está dizendo do interior? Você está entendendo que a grande muralha criada é eu comigo, eu com outro, eu com Deus? Ou muralha difícil, que nos fecha no egoísmo? E me valendo de muralhas, além disso a gente cria um fosso, colocando jacaré. Era assim? Maus desejos, cobiça. Cobiça, a cobiça está dentro de nós. Porque a cobiça é um tipo de idolatria. Não se deixem levar por esses desejos abomináveis. Quando nós estamos falando que é uma quinta-feira eucarística, quando nós estamos falando que o Senhor é comungado, o Senhor passa por nós, é isso que Ele quer fazer. É isso que o Senhor quer que saia de dentro de mim, de você, que derreta, que seja destruído. Vivamos de acordo com Jesus. É preciso deixar para trás sentimentos de ódio, porque o ódio, ele provoca grande destruição. Que não saia da boca de vocês nenhum insulto ou conversa indecente. Você percebe que como me chama a atenção que tudo isso está aqui dentro, ó. Até agora não apareceu nada fora. Parece que Ele está percebendo que nós podemos ser um lugar de Deus, templo do Espírito Santo, ou podemos nos tornar diabólicos. Parece que São Paulo percebeu isso, está nos alertando. Não saia da boca qualquer conversa indecente. Não minta uns para os outros, pois vocês deixaram de lado os velhos costumes. É preciso uma nova natureza. E aqui eu queria chamar a atenção, que quando nós comungamos, quando nós rezamos, a oração, lembre-se disso, e essa é a matéria da intercessão. A intercessão, em última instância, em poucas palavras, perdão, é você se colocar entre Deus e o outro. Mas a oração é você ser conformar a Deus, a vontade de Deus. Então percebe que quando nós estamos acreditando nessa oração, nós estamos diante de Jesus, estamos diante da palavra, é nossa santificação em última instância, é de sermos pessoas novas, uma nova natureza. E aqui me permita fazer uma pequena observação. Nós temos uma natureza, a nossa natureza é boa ou é ruim?
Que dúvida, gente? É boa. É boa ou é ruim? É boa. Só que você sabe o que é um vício? É uma segunda natureza. Sabe o que é uma virtude? Uma segunda natureza. Vou explicar de forma muito simples, muito simples. Você incorpora. Quando você começa algo que você já ouviu, mas eu explico para ser compreendido. Quando uma pessoa começa a dirigir, você já viu as primeiras aulas? Meu Deus do céu. É o pé na agora eu tenho que pisar na embreagem. Cadê a embreagem? Pisa e dá aquele solavanco, afoga. É ou não é assim? Depois, tem gente que está rindo, mas é assim, é muito engraçado. Parece que a pessoa, meu Deus, mas é tão automático. Quem está do lado, se não tem paciência, é tão normal. Não, não é, porque não foi assimilado. Quando você começa a dirigir, quando passa um tempo, faz tempo que você dirige, você não pensa mais. Para colocar na primeira, passar para a segunda, eu tenho que pisar na embreagem. Tenho que fazer isso, tenho que puxar freio de mão. Você faz, é tão automático que você pode, falando no telefone não, que não presta, mas você pode estar conversando com uma pessoa, você está olhando para trás se vai bater no carro, mas você está dirigindo, é ou não é? Segunda natureza. Você incorporou essa segunda natureza na tua primeira. Agora, as coisas boas e as coisas ruins. A nossa natureza é boa. A tua natureza é boa. A minha natureza é boa. Mas, na prática das coisas erradas, maus desejos, falar, mentir, tudo isso, egoísmo, soberba, que mais? Idolatria, cobiça, indecência, imoralidade sexual. A pessoa, ela pratica tanto isso, que depois ela faz como segunda natureza no automático. Então quem mente muito, depois nem percebe que está mentindo. Depois, quem pratica muita imoralidade, nem percebe que isso faz parte. Quem entra na corrupção, quem entra na desonestidade, para ela, por isso que eu falei, comum, não é comum, é uma natureza estragada, perniciosa, que foi assimilada na minha. Portanto, quando nós nos deparamos com Jesus, nós somos chamados a pedir que a natureza dele se incorpore à minha, que a vida virtuosa seja minha segunda natureza, reforçando a minha natureza boa. É por isso que rezamos, é por isso que comungamos, é por isso que estamos cada dia fazendo as nossas lutas, para o bem entrar no nosso automático de ser, usando a palavra comparativa. Que ser bom seja automático, ser honesto seja automático, ser virtuoso seja automático, ser caridoso seja automático. Aí que você vai encontrar pessoas, e deveríamos ser nós, que a pessoa sofre se ela tiver que fazer o mal. A pessoa sofre se ela tiver que denegrir a imagem de alguém. Ela sofre se ela tiver que passar alguém para trás. Entendeu? Meus irmãos, isso é nova natureza. Isso é nova vida. Portanto, próximo dia eu continuo. Mas por hoje, entenda que nós aqui nesta igreja, quem está em casa, nós estamos diante
Cristo, que é a maior força do cosmos, que é a maior força que pode existir no universo. E se nos gabamos de uma muralha que caiu numa cidade, nos apeguemos a Ele, que eu duvido que alguma muralha que hoje eu ou você tenha, não seja derrubada no nome de Jesus. Amém.